Meus irmãos, nós sabemos que muitos de nós têm padecido, enfrentado muitas dificuldades, provações, né? Algumas mais intensas, algumas mais brandas, né? Mas cada um de nós tem as suas dificuldades, tem as suas debilidades, tem os seus problemas, né? Enfrenta as suas lutas. Hoje nós veremos, à luz da palavra de Deus, que nós devemos nos alegrar nas provações. Porque por intermédio das provações, por meio destas provações, o Senhor nosso Deus está nos aperfeiçoando para a glória. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Diz assim a santa palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2 até o verso 12. Diz assim a santa palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém, algum de vós necessita de sabedoria, sabedoria para quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esses dois textos é quase que dispensável
a pregação. Tiago ele deixa muito bem claro, ele não usa meios termos. Toda alegria. Meus irmãos, quando se quer provar a qualidade do ouro ou purificar, retirar a escória que contamina o ouro, o ourives coloca no fogo. Então o fogo, com seu calor intenso, ele purifica o ouro e faz sair todas as impurezas. Assim, apuramos e mostramos então a qualidade, a beleza do metal que é o ouro, certo? Então, o apóstolo Pedro, no trecho que lemos, diz que a nossa fé, da mesma forma, ela é apurada e provada pelo fogo das provações. Pelas provações, Deus está provando ou atestando a qualidade da nossa fé. Ele está revelando a diferença entre uma fé espúria, ou seja, uma fé não genuína, e uma fé verdadeira. Pelo fogo das provações, ele está tirando as impurezas e fraquezas e nos tornando mais firmes e sólidos na fé. Então aqui o presbítero Tiago, no nosso texto, que é o foco do nosso sermão, da nossa exposição de hoje, nos ensina que as provações são tão importantes para a vida cristã quanto as bênçãos. E que devemos nos alegrar quando as encontramos. É por meio das provações que Deus irá ou quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos fazer crescer em maturidade para nos preparar para a vida eterna com Ele. Então Deus, por meio das provações, está nos preparando para a glória. Primeiro nós veremos que Deus, Ele nos fortalece através das provações. Ele fortalece a nossa fé. Segundo, veremos que Deus nos ajuda em nossas fraquezas. E por último, que Deus recompensa a nossa perseverança. Em primeiro lugar, Deus fortalece a nossa fé pelas provações ou em meio às provações. Às vezes, quando nós estamos dirigindo na estrada, por exemplo, nós vamos encontrar placas, pista em obras. Nós temos visto bem pouco esse tipo de placa por aqui, né? Pista em obras. Da mesma forma, meus irmãos, nós podemos ver que tem uma placa sobre as nossas vidas, em obras. Por quê? Porque nós estamos em processo de crescimento, em processo de formação, em processo de santificação. No momento em que cremos no Senhor Jesus, Deus nos declara justo. Somos agora inocentes aos olhos de Deus e somos legalmente filhos do Deus Altíssimo. E isso a Bíblia chama de justificação. Mas a realidade da nossa justificação tem que ser aplicada em nossas vidas. E essa realidade, ela não é aplicada instantaneamente. Ninguém se torna crente maduro no mesmo momento ou no exato momento em que crê. Se assim o fosse, iríamos logo para o céu no momento da conversão, pois não precisaríamos ser preparados para o céu. Ao contrário, precisamos nos submeter a um processo que se chama santificação. Isso significa que o Espírito Santo de Deus vai mais e mais aplicar em nossas vidas a realidade da nossa salvação. Podemos ilustrar da seguinte forma. Imagine que um grande artista, ele quer fazer uma escultura. Então ele faz um esboço. A partir do esboço, ele escolhe então uma pedra ou a pedra, E ele traz então a pedra para o seu estúdio. E agora ele vai começar a cinzelar esta pedra para chegar à forma que ele está visando. Ou seja, ele vai usar a ferramenta chamada cinzel, junto com um martelo, e ele vai esculpir. Ele vai tirar pedaços dessa pedra
ele vai tirar lascas dessa pedra até chegar na forma que ele predefiniu. Né? Vai esculpir, certo? Da mesma forma, Deus nos elegeu, ele nos escolheu, ele nos comprou com o sangue de Cristo, nos levou para o ateliê e agora ele começa a obra de santificação. A obra de cinzelar o nosso caráter, para nos moldar e formar conforme o seu desígnio para nós. Por isto, o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, no verso 6 do capítulo 1, tendo por certo isto mesmo, que aquele em vós que começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Estamos sendo aperfeiçoados. E estamos vendo que um dos meios para que sejamos aperfeiçoados, um dos meios que Deus se utiliza para que nós chegamos ou persigamos esta perfeição, são as provações. É aqui nosso motivo de alegria. Meus irmãos, o ímpio, ele não tem motivo de alegria quando sofre. Onde o ímpio, onde o incrédulo vai encontrar motivos de alegria quando está padecendo por privações, quando está padecendo dores e sofrimentos. Pois ele sofre por causa dos seus pecados, e as suas aflições são apenas as primícias de uma eternidade de castigo. Mas para nós, que fomos eleitos, que fomos feitos filhos de Deus, as provações são motivo de toda alegria. É esse o termo que Tiago se utiliza, toda alegria. Por quê? Porque servem para nos fortalecer no Senhor, servem para tornar a nossa fé mais resistente e sólida. Tiago não fala com meio termos. Ele diz, é motivo de toda alegria. E aqui ele está falando literalmente de uma alegria íntegra. De uma alegria completa. Não podemos ficar um pouco alegre, mas ao mesmo tempo guardar amargura no coração. Deus nos chama a uma alegria total. E não apenas nas provações mais leves, mas em várias provações, em todas as provações e de todos os tipos. Nós não encontramos no texto de Pedro, nem no texto de Tiago, classificação de provações. Inclusive, Tiago usa todas as provações, que deve ser motivo de toda a alegria. Quando você cai, se machuca, quando você sofre perseguições, quando você está com dor de cabeça e as crianças estão gritando, por exemplo, né? Quando alguém muito amado morre, quando você está passando fome, em qualquer situação e em qualquer provação, seja pequena ou profunda, Deus te chama a uma alegria total. Mas, meus irmãos, como é possível exigir tal atitude? Como? Como pode ser exigido de nós alegria quando estamos padecendo dores? Tiago diz que podemos e devemos ter essa tal atitude, sabendo que a aprovação da nossa fé vai produzir perseverança. Em outras palavras, quando encontramos provações, podemos ter a certeza que Deus está tornando a nossa fé mais sólida, mais resistente, mais forte. O fogo da provação produz firmeza. E diz Tiago, devemos deixar esta firmeza atuar em nossas vidas para nos fazer mais maduros. Esta palavra perfeita que Tiago usa significa maduro ou completo.
maduro, maturidade. Deus está querendo nos levar à maturidade cristã, meus irmãos. Maturidade na vida cristã. Nós somos, na maioria das vezes, cristãos imaturos. Não temos maturidade para negarmos a nós mesmos. Por exemplo, nós, os presbíteros da igreja, temos sido incomodados por uma questão na nossa congregação. Nós estamos vivendo um cristianismo sem prática. Nós temos sido uma congregação de domingo. Nós temos sido cristãos dispersos no restante da semana. Nós não temos comunhão com os outros durante a semana. Isso é imaturidade. Falta de maturidade cristã. Porque nós somos chamados para ter e para viver uma vida comum como cristãos. O que é essa vida comum? Essa vida comum não significa uma reunião de domingo. Ela significa sermos ou nos edificarmos mutuamente dia após dia. Fora do ambiente de culto. Até porque nós temos um momento de culto, oportunidades de nos reunir, de nos congregar, que são muito limitadas. A Bíblia diz que isso é o objetivo de Deus para as nossas vidas, nos tornar maduros, nos tornar completos. Ele deu os ofícios de ensino na igreja exatamente para aperfeiçoar, para equipar os santos, para refletir mais e mais a imagem de Cristo. Paulo escreve aos Efésios, no verso 13 do capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Unidade da fé. Estatura de varão perfeito. É esse o objetivo que Deus tem para nós. E Deus se utiliza das provações, das vicissitudes dessa vida, para nos conduzir a isso. E isto é a nova vida. Isso é a vida cristã, meus irmãos. Isso é ser uma nova criação, um novo homem. É ser renovado ou conformado, transformado conforme a imagem de Cristo, nosso Senhor. E isso é ser perfeito e íntegro. Nós sabemos que o que é ser como Jesus? Ou deveríamos saber. E eu pergunto, nós devemos ou nós sabemos o que é ser como Jesus? Nós temos perseguido isso como objetivo central nas nossas vidas. Ser como Jesus. Ser mais parecido com Jesus. Isso é ser completamente dependente da graça de Deus. Ser como Jesus é ser completamente dependente da graça de Deus. Não se importando quantas as provações e humilhações que Jesus sofreu, meus irmãos, ele sempre continuava confiando completamente na bondade de seu Pai. Ele sempre continuava vivendo uma vida em completa dependência da graça de Deus Pai. E através de todos esses sofrimentos e provações, Deus, o Pai, o exaltou. A Bíblia diz que Deus usou sofrimentos e provações para ensinar e para aperfeiçoar ou tornar completo o seu próprio Filho. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. A Bíblia não está dizendo que Jesus não era perfeito de forma alguma. É claro que ele era sem pecado, que ele era perfeito, varão perfeito. Mas Deus colocou a fé do seu filho à prova. E por meio dos sofrimentos, esta fé foi provada e aprovada. Jesus saiu dos seus sofrimentos tendo aprendido por experiência o que é ser fiel em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Ou alguém aqui faz ideia dos sofrimentos, das provações que Cristo padeceu? Eu tenho certeza que nenhum de nós nunca passou, não passará por algo parecido. Somos provados, sim. Provações severas, sim. Mas jamais se assemelharão às provações que Cristo enfrentou por amor de nós, por amor ao Pai, por obediência a Deus Pai. E por meio dos sofrimentos, esta fé foi provada. Jesus saiu dos seus sofrimentos tendo aprendido por experiência o que é ser fiel em todas as circunstâncias. E a palavra de Deus nos chama a seguir o exemplo do desbravador da nossa fé. Quem é o nosso maior exemplo? O nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o nosso mestre? Quem é aquele a quem devemos ser conformados à sua imagem e semelhança? Cristo. Jesus nos mostrou o caminho. O caminho para a glória é por meio do sofrimento. Através da humilhação, chegamos à exaltação. Nós lemos isso em Hebreus 12, do 1 ao 3. E à luz desta verdade, o autor de Hebreus continua nos versos 5 a 11, falando sobre as dificuldades e sofrimentos que os crentes estão sofrendo. Ele os exorta a receber estes sofrimentos como disciplina, instrução, educação, que Deus está nos concedendo como um bom pai. Disciplina os seus filhos. A disciplina, a correção e instrução, às vezes, ou na maioria das vezes, ela não é agradável, não vai ser agradável, porque vai nos tirar de uma posição de comodismo, vai nos tirar de uma posição cômoda e nos colocar numa posição de crescimento, numa posição de desenvolvimento. Mas certamente produz e produzirá bons frutos, conforme o verso 11 de Hebreus, capítulo 5. E por esse motivo, Tiago está nos exortando a nos alegrar completamente em todas as nossas provações. Pois quando encontro uma provação, posso dizer: Deus está agindo em minha vida. Deus está trabalhando em minha vida. Deus está me conformando, me transformando conforme a imagem do seu Filho. Me tornando mais parecido com Cristo. Deus está formando a imagem de Cristo em mim. Deus está me santificando. Portanto, fazendo alusão ao texto de Tiago, o irmão humilde pode se alegrar quando se encontra em dificuldades e sofrimentos. Porque ele pode dizer: que bênção. Você já fez essa afirmativa num momento de provação? Você já bateu o carro e disse assim: que bênção. Já furou o pneu e você olhou o pneu furado: que bênção.
o irmão humilde pode se alegrar e pode dizer: que bênção! Eu que sou tão humilde, eu que sou tão pobre, eu fui escolhido por Deus para ser a menina dos seus olhos. Quando Deus coloca o irmão humilde no fogo da provação, o irmão humilde pode se regozijar, pois isto significa que ele é algo precioso aos olhos de Deus. Quando Deus manda provações na vida do irmão humilde, este pode se alegrar, pois ele sabe que, conforme Tiago 2, verso 5, Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu para ou aos que o amam. Você pode dizer, meu irmão, Deus escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. E da mesma forma o irmão rico pode se alegrar quando encontrar provações. Tiago também vai falar do irmão rico. Pois ele pode dar graças a Deus por estar lhe ensinando a não confiar nos seus bens. Não confiar nas coisas passageiras. Não confiar nas coisas temporais. Mas viver completamente dependente do Senhor. Não confiar na sua própria força. Não confiar nas suas próprias mãos. Mas depender do Senhor. Quando Deus faz o irmão rico passar pelo fogo da provação, este irmão pode se gloriar em sua insignificância, sabendo que através do caminho do sofrimento, Deus está o levando para uma glória muito maior do que qualquer honra ou posição humana. Por meio das provações, Deus ensina aos ricos, conforme 1 Timóteo 6,17, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para nosso deleite, para nossa alegria. Que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida, da verdadeira vida. Deus nos guia, pobre e rico, pelo caminho de humilhação e provação, para nos levar à exaltação e à glória. Cada provação que nos sobrevier, meus irmãos, vem para provar e fortalecer a nossa fé e nos tornar mais confiantes em Deus, o nosso Pai. Em segundo lugar, Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Ou na nossa fraqueza. Né? Nós não somos sempre tão pacientes. Né? Nem sempre conseguimos receber com humildade a provação, um pneu furado, uma batida no carro. Nem sempre, ou quase nunca, ou nunca, recebemos com paciência uma privação, uma provação. Nem sempre conseguimos receber com humildade as provações que encontramos no caminho, pelo qual Deus está nos conduzindo. Às vezes até esquecemos que quem nos conduz, quem está nos conduzindo, é Deus, soberano Senhor das nossas vidas. Esquecemos que nada acontece por acaso, tudo está dentro do plano e da vontade de Deus para as nossas vidas. Até mesmo as privações, até mesmo as provações, até mesmo as dificuldades. As provações devem produzir perseverança e firmeza em nossa fé. Não deve nos faltar nada. Tiago diz isso. Devemos viver em completa dependência de Deus. Por isso,
Se vivermos em completa dependência de Deus, certamente não nos faltará nada. O salmista, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o salmista afirma isso, será que ele não está padecendo ou que ele não iria mais padecer nenhuma privação, nenhuma necessidade? De forma alguma. Mas ele tinha Deus como o Senhor da sua vida, o Deus da providência. E ele tinha a certeza que ele tendo Deus como seu pastor, não lhe faltaria nada, porque o seu contentamento, a sua alegria está em Deus e não nas coisas temporais, nas coisas passageiras. Não deve nos faltar nada. Devemos viver em completa dependência de Deus, aceitando a sua vontade em tudo. Mas não é sempre possível para nós. Parece que isso está muito distante do nosso alcance. É muito difícil para nós vivermos diante das provações com alegria, com contentamento, com gratidão. Inclusive, a gratidão para nós, ela tem memória curta. Por exemplo, quando nós conseguimos realizar o tão sonhado sonho da casa própria. No momento que você assina os papéis, que você faz a mudança, faz os móveis planejados, você está eufórico em gratidão. Passou alguns meses, você já está acomodado. E aquela gratidão que você tinha inicialmente pelo novo lar, pelo teto, pelo seu abrigo, vai se esvaindo, porque a gratidão tem memória curta. E logo dá espaço para a murmuração, logo dá espaço para a ingratidão. Logo você começa a enxergar o que está faltando, e não o que foi provido. Quando nos falta a carne, por exemplo, logo nós sentiremos falta da carne. Esquecemos de agradecer pelo feijão e o arroz. Não é assim? Ao invés de nós agradecermos, Deus, obrigado porque na panela tem feijão e arroz, nós murmuramos porque na panela está faltando carne. Não é essa a nossa realidade? É só um exemplo a questão da carne. Mas poderia citar vários outros. Certo? Então, mesmo que não deva nos faltar nada, fim do verso 4, Tiago entende que somos homens fracos, falhos, imperfeitos. E ele então diz, se falta, a mesma palavra que ele utiliza no verso 4, se falta sabedoria, ele diz, devemos pedir a Deus. Por quê? Se temos sabedoria, a sabedoria vai produzir gratidão. Por isso, devemos pedir sabedoria ao Senhor. Sabedoria na palavra de Deus significa, em primeiro lugar, habilidade. Sabedoria significa habilidade. E quando pedimos sabedoria a Deus, estamos pedindo habilidade para saber viver a vida com Deus. Será que nós temos tido sabedoria? Temos vivido a vida com Deus com sabedoria? É conhecimento prático. Sabedoria. Saber viver a vida com Deus. Conhecimento prático. E às vezes falta. Não conseguimos enfrentar a provação, pois nosso orgulho, ou nossa cobiça, ou nossa amargura, luta contra a nossa paciência e contra a perseverança. O que você deve fazer quando falta sabedoria de enfrentar as tribulações
de uma forma bíblica. Peça a Deus. Deus concede a paz de nos humilhar, de viver completamente dependente da sua vontade. Mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, ele clamou ao Pai durante a sua humilhação. A Bíblia não nos diz que é ou que será fácil. De forma alguma. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Precisamos nos colocar de joelhos para pedir a Deus graça, força para perseverar e nos alegrar nas provações. Mas devemos e precisamos pedir com fé. O texto de Tiago vai nos dizer que aquele que pede, mas duvida, ele vai falar, homem de ânimo dobre. Peça com fé e nada duvidando. A mulher de Ló, por exemplo, ela queria a salvação da parte de Deus. Mas não de todo o seu coração. Não completamente. Ela também queria pensar nas coisas desta vida. Ela estava com o coração dividido. E por isso ela pereceu. Porque estava com o coração dividido entre as coisas deste mundo, entre as coisas terrenas, as coisas passageiras. O seu tesouro estava na terra e não nos céus. Não adianta nada orarmos a Deus pedindo, me ajude a enfrentar esta provação, me ajude a perseverar nesta situação tão difícil, se ao mesmo tempo temos a intenção de guardar amargura no coração, se ao mesmo tempo vamos murmurar em nosso coração contra Deus por esta provação ter surgido em nossa vida. Não adianta nada pedir ajuda e reclamar antes que a ajuda chegue. Não ter paciência, perseverança para esperar que a ajuda chegue. E isso tem nos faltado. Quando nós nos sentimos fracos, precisamos nos encher de Deus em oração com a plena vontade e pedir força para perseverar. Quer dizer, com plena confiança em sua divina providência e enfrentar o sofrimento, a aflição e através dele crescer em paciência, dependência, compromisso e amor para com Deus. É possível, meus irmãos. É difícil, mas é possível. Nós temos visto através da palavra de Deus que é possível. Deus, ele não nos dá prova, ele não nos dá uma carga maior do que podemos suportar. E ainda que ele nos dê uma carga pesada, ele está pronto a nos ajudar. Ele está pronto a nos ajudar. E ele dá liberalmente, se pedirmos com fé. Ele não reclama. Tiago vai dizer literalmente, ele não lança em rosto. Ele não vai dizer quando você chegar pedindo ajuda. Ele não vai dizer, que coisa, seu fraco. Não. Ele não lança nossa fraqueza em nosso rosto. Ele entende, sabe e conhece que somos pó. Quando pedimos com todo o coração, Deus nos concede o poder de perseverar no meio das maiores provações. Ele concede sabedoria, conhecimento prático para saber como perseverar e nos alegrar nas aflições. É só pedir, que ele nos dará. E em terceiro lugar, para encerrar, Deus recompensa a nossa perseverança. Então vejamos, Deus, ele prova a nossa fé. Ele nos faz passar pelo fogo das provações. Ele fortalece a nossa fé. Ele nos ajuda na nossa fraqueza.
e Ele recompensa a nossa perseverança. Nós só perseveramos porque Ele nos ajudou. Ou seja, essa perseverança foi nos concedida por Ele. Mas ainda somos recompensados por essa perseverança. No meio das provações, podemos e devemos nos alegrar, pois Deus está nos fortalecendo, formando e nos preparando para a glória. No meio das provações, podemos nos alegrar, pois Deus nos ajuda em nossa fraqueza. E no meio das provações, podemos erguer a nossa cabeça, pois sabemos que no outro lado, ou do outro lado do vale de sofrimento, tem a cidade do sossego, o peregrino, cidade do sossego. Nosso irmão presbítero Diego se utilizou do peregrino na escola bíblica. No fim do caminho de humilhação, tem a cidade da exaltação. No verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Já temos o exemplo de Jesus que lemos em Hebreus 12. Ele é o desbravador da nossa fé. Ele abriu o caminho e estamos seguindo os seus passos. Estamos seguindo os passos dele. Passos de Cristo. Qual é o caminho que ele abriu, meus irmãos? Qual o caminho da cruz? Qual o caminho que foi trilhado por Jesus? O caminho de humilhação. O caminho da humilhação. Para que, após a humilhação, após caminharmos em humilhação diante do Senhor, sejamos glorificados juntamente com Ele. Essa é a certeza que devemos ter, de que, embora nesta vida padeçamos ou passamos por privações, passemos por sofrimentos, provações severas, temos a certeza que estas provações produzirão frutos eternos. Filipenses 2 descreve os passos sucessivos da humilhação de Cristo. Ele começa por se esvaziar. Se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo. Se fez homem. A Bíblia vai dizer, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se esvaziou de sua glória. Se fez humilhação por nós. Ele colocou de lado a sua glória divina. Ele se humilha até o ponto de morrer a morte mais vergonhosa possível. Ele se fez maldito. Meus irmãos, você tem consciência do peso desse termo? Ele se fez maldito. Ele se fez maldição por nós. Ele se humilha até a morte de cruz. E no verso 9 de Filipenses 2, nós lemos, portanto, Deus o exaltou. Temos a promessa de compartilhar esta exaltação juntamente com Cristo. De sermos glorificados com Cristo. Vamos reinar com Ele. A coroa não é apenas figurativa. Vamos ser coroados reis e rainhas com o nosso Senhor. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos,
também ele nos negará. 2 Timóteo 2,12. Irmãos, temos o exemplo de Cristo, que passou pelo caminho do sofrimento, que passou pelo caminho da humilhação, que passou pelo caminho das mais severas provações, o caminho da cruz para chegar à glória. Temos as promessas da palavra de Deus, que pelo caminho da provação, Deus está nos preparando para compartilhar aquela glória com o nosso amado Senhor. Então, alegremos-nos. Alegremos-nos sabendo que nas provações Deus está fortalecendo a nossa fé. Que nas provações Deus está nos ajudando em nossas fraquezas e nos conduzindo para o nosso galardão eterno, que é incomparável. A Bíblia diz que as coisas desta vida são incomparáveis com a glória que está por vir, com aquilo que Deus tem preparado para nós. E vamos terminar essa pregação ouvindo de novo o texto que foi lido na nossa liturgia de hoje. 1 Pedro, capítulo 5, apenas os versos 10 e 11. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. É interessante esse trecho. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Curve a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te glorificamos, porque tu tens se mostrado presente, tu não tens de maneira alguma nos abandonado diante das nossas provações, das nossas privações, diante dos nossos sofrimentos. Nós te louvamos porque nós podemos confiar em um Deus que não está alheio a tudo isso. Nós podemos confiar e crer em um Deus que se fez homem, padeceu sofrimentos, se fez homem de dores, e que após padecer tudo isso, ser glorificado, Ele então nos promete que iria nos enviar o Consolador. Nós te glorificamos, Senhor, porque nós temos constantemente experimentado essa consolação. Nós te louvamos, Senhor, porque nós temos sido assolados por provações incompreensíveis, mas temos compreendido que tudo o que tem nos sobrevindo é para nos fortalecer, para nos tornar maduros, para nos aperfeiçoar. E que a finalidade de tudo isso, Senhor, é que venhamos amadurecer na fé, alcançarmos a estatura de varão perfeito e finalmente sermos glorificados e estarmos juntos de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém.